Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês que estão aqui conosco na programação do nosso canal Palavra Viva, na nossa Escola Bíblica Palavra Viva. E nós estamos estudando a chave do livro de Gênesis. Hoje nós vamos começar a lição número 2. E a primeira aula dessa lição, que tem o seguinte tema: o livro de Gênesis interpretado pelo Novo Testamento. Na nossa lição passada, nós falamos sobre o Antigo Testamento interpretado pelo Novo. Agora vamos falar especificamente do livro de Gênesis. Bom, esse é o tema das lições de 2 a 10, ok? Então vamos começar agora e vamos até a lição número 10 trabalhando com este tema. E nós vamos estudar as figuras principais do livro de Gênesis, ok? Então nós temos que começar hoje, evidentemente, com a primeira figura importante do livro de Gênesis, que é Adão. E vamos falar de Adão como figura de Cristo. Essa é a nossa primeira figura importante que nós queremos tratar no Antigo Testamento e ver como que o Novo Testamento interpreta a figura de Adão. E nós vamos ver que Adão é uma figura. Alguns teólogos usam a expressão tipo de Cristo. Certos homens do Velho Testamento prefiguram Cristo, mas somente em alguns aspectos. Por isso que eles são chamados de tipos, porque eles não são uma personificação de Cristo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que quando nós olhamos para esses homens, nós vemos alguns sinais do Messias no seu caráter, ou nas suas atitudes, no seu comportamento. E às vezes até em alguns aspectos da sua vida. Em Romanos capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu: Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Agora aqui vem uma pergunta muito importante. De que maneira que Adão prefigurava Jesus Cristo? Porque Paulo está dizendo que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Quem que é aquele que havia de vir? Jesus. Então, como é que Adão prefigurava Cristo? Primeiro, como representante e cabeça da raça humana. O Senhor Jesus, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, é chamado o último Adão. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. É também chamado o segundo homem. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. Adão, constituído por Deus como cabeça e representante da raça humana, pecou, e a sua desobediência acarretou para nós consequências desastrosas. Porém, o Senhor Jesus, pela sua morte e ressurreição, tornou-se o cabeça e representante daqueles que o recebem como Salvador e Senhor. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Desta forma, a raça humana divide-se em dois grupos. Primeiro, em Adão e tudo o que ele representa. Então, estar em Adão significa viver essa vida de acordo com tudo aquilo que Adão representa. Adão é o homem caído, é o homem que desobedeceu a Deus, que fez aquilo que Deus disse para não fazer. Adão, ele é o cabeça de uma raça que tem como natureza a prática do pecado. Então, estar em Adão significa viver de acordo com tudo aquilo que ele representa. Ou então, estar em Cristo, que é viver essa vida de acordo com tudo aquilo que Cristo representa.
Cristo, ao contrário de Adão, foi obediente. Cristo deu a vida dele por nós, morreu na cruz em nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado, foi obediente até ao extremo de morrer numa cruz por nós. Então, quando nós vivemos em Cristo, nós vivemos todas as implicações que estão inseridas nele. E assim, aqueles que estão em Cristo recebem o benefício do que ele é e de tudo que ele tem feito por aqueles que confiam nele. O combate entre Davi e Golias, em 1 Samuel, no capítulo 17, é uma ilustração de como o destino do povo depende do resultado do combate do seu representante. Você deve se lembrar muito bem, né, do confronto de Davi. O Davi, ali, era o representante do povo de Israel. E Golias era o representante dos filisteus. Se Davi vencesse, o Deus dos filisteus seria vencido pelo Deus de Israel. E o povo filisteu seria servo do povo de Israel. Isso é uma coisa tremenda. Então, quando Jesus venceu por nós, ele era o representante da raça humana, diante de Satanás, que é o representante do império das trevas. E Jesus nos deu a vitória. Nesse confronto de poderes que aconteceu na cruz do Calvário, Jesus se fez mais do que vencedor, e ele derrotou Satanás, ele despojou os principados e potestades de todas as suas armas e nos deu esta grande vitória. Então nós vemos que por Adão veio o pecado e a morte, conforme Paulo está nos explicando em Romanos capítulo 5, versículo 12. Por Jesus Cristo, que é o último Adão, veio a graça de Deus e o dom da justiça. Se pela ofensa de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, Romanos 5,17. Por Adão veio a condenação, por Jesus veio a justificação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Um só ato de justiça é a obra de Jesus Cristo na cruz. Ele realizou por nós um único ato de justiça. E através desse único ato de justiça, Jesus nos concedeu a salvação. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor e de paz. Então é algo extraordinário, né? Nós vemos aqui que Adão, então, ele é o representante e cabeça da raça humana, tanto quanto Jesus. Adão representou a raça humana na queda. Jesus representa a raça humana na redenção, na justificação, nessa nova vida que ele nos oferece através da sua obra perfeita que ele realizou ali na cruz do Calvário. É algo tremendo o que nós estamos vendo aqui nesse estudo. Então nós estamos verificando como que Adão prefigurava Cristo lá no Antigo Testamento, ok? Bom, nós vamos ficar por aqui, ok? Na próxima aula, nós vamos continuar na lição número 2 e vamos falar sobre Adão e Eva prefiguram a união entre Jesus Cristo e a sua igreja. Então, isso também é um tema muito importante. Aliás, nós vamos falar bastante sobre esse assunto. Talvez nem terminemos também no nosso próximo, na próxima aula, mas vamos refletir um pouco sobre isso. A união de Cristo com a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha gostado desta aula. Nós vamos falar muito ainda sobre Adão, sobre Eva e sobre essa prefiguração de Adão como Cristo no Antigo Testamento. E assim vamos aprendendo como que o Novo Testamento interpreta
o livro de Gênesis para nós. Quero orar com você em nome de Jesus. Pai, que tu abençoes pela tua graça e pela tua misericórdia todos aqueles que estão atentos a este estudo. Nós oramos para que o Senhor toque com a tua graça e com o teu poder, e aqueles que assistiram e entenderam a obra de Cristo na cruz, através das palavras que foram ditas aqui, que o Senhor possa levá-los a entregar a sua vida a Cristo Jesus, recebendo o dom da vida eterna. Esse é o grande presente que o Senhor nos deu através da morte e da ressurreição de Jesus. Quero abençoar a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento e que ainda não têm certeza da vida eterna, que possa abrir o coração, fazer a sua oração de fé, confessando os seus pecados, reconhecendo a sua real condição diante de Deus e convidando, aceitando o senhorio de Cristo e a sua salvação sobre as suas vidas. Ó Pai, ao fazer isso, eu creio que cada pessoa vai receber o novo nascimento, a experiência de nascer como uma nova criatura no reino do nosso Deus e Pai. Abençoe também aqueles que já são do Senhor e que estão ouvindo ou assistindo esta mensagem, essa aula, e estão, Senhor, enfermos, alguns aí com algum familiar, ou mesmo essa própria pessoa lutando contra o Covid, alguns estão de quarentena, outros estão internados em UTIs. Pai, visita e cura, manifesta o teu poder, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, eu te louvo, Pai, pelo teu grande amor para conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, querido. Eu quero lembrar você que nós contamos com o seu apoio para o nosso canal, curtindo, se você gostou do vídeo, se inscrevendo no canal. Já estamos com 124 pessoas inscritas. Muito obrigado a você que já se inscreveu e você que se esqueceu. Puxa, eu esqueço de... É só dar um clique, querido. Pega aí no seu computador, no seu celular, no tablet, dá um cliquezinho. Até se você estiver assistindo o vídeo pela TV, dá para se inscrever. Então inscreva-se no nosso canal, participe e compartilhe o vídeo com quantas pessoas vocês puderem. Vamos usar as redes sociais para evangelizar este mundo tão carente de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva, concurso A Chave do Livro de Gênesis. Estou indo. Que Deus te abençoe.